Olá, eu sou Luiz Alves, trabalho com comunicação interpessoal e no desenvolvimento do potencial humano. Se você sente a necessidade de melhorar sua comunicação e fazer florescer os seus relacionamentos interpessoais, eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo. A gente já aprendemos que quando nós vamos dialogar, se comunicar com uma pessoa ou grupo de pessoas, a gente vai se deparar com três tipos de comunicação. A primeira, a comunicação reservada, aquela comunicação em que há apenas o básico, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença. Uma comunicação muito básica e muito vista, mas em ambientes de trabalho. E existe a segunda tipo de comunicação, que é aquela comunicação agressiva, uma comunicação mais violenta, que não é também indicado, né? Uma comunicação com muito pouco nutrientes, ela na verdade afasta as pessoas. Então é um tipo de comunicação que devemos evitar. Se você tem esse tipo de comunicação que ela é agressiva, ela afasta as pessoas de você, que você desperta a raiva, desperta sentimentos negativos nas pessoas, então é momento de você parar e mudar a sua tipo de comunicação, porque isso pode afetar os seus relacionamentos interpessoais, principalmente aqueles relacionamentos com pessoas que são importantes para você. E tem o terceiro tipo de comunicação, que é a boa comunicação. Essa tipo de comunicação, ela realmente gera valor, ela traz nutrientes que alimentam o espírito das pessoas. Então nessa tipo de comunicação você consegue juntar pessoas, ao contrário daquela comunicação agressiva, que só espalha. Então essa comunicação é aquela que nutre, né? A boa comunicação, ela nutre o relacionamento, ela nutre o espírito das pessoas. E aí você consegue estender esse relacionamento a longo prazo. Mas hoje vamos falar da comunicação reservada. Esse tipo de comunicação, ela traz poucos nutrientes, pouco alimenta ali os seus relacionamentos. Aí você não consegue criar laços fortes nesse relacionamento com esse tipo de comunicação. E quais são as desvantagens desse tipo de comunicação? Você não pode levar essa comunicação para relacionamentos que você julgue serem importantes. Então você não pode levar esse tipo de comunicação reservada para o seu relacionamento conjugal. Você não pode levar esse tipo de comunicação para o relacionamento com seu filho, com relacionamento com parentes e amigos que você sabe que eles são importantes para você. Por este motivo que é muito importante a gente nutrir através da boa comunicação aqueles relacionamentos com aquelas pessoas que a gente sabe que é importante para nós, que é importante você se comunicar de uma forma que gere ali confiança, que gere intimidade, que gere e desperte ali questões emocionais, que você possa nutrir esse relacionamento de uma forma positiva, e somente assim que você vai conseguir fazer com que esse relacionamento seja saudável e duradouro. Então quando você leva esse tipo de comunicação reservada, né, para os seus relacionamentos que são importantes, você coloca em risco esse relacionamento, né? É compreensível que você até pratique esse tipo de comunicação reservada por um pequeno período de tempo, mas você tem que ter consciência que você não pode permitir que essa comunicação reservada se estenda por muitos dias, porque o relacionamento, se ele é realmente importante para você, você não deve permitir. De repente você tenha algum motivo para ficar mais reservada na comunicação. Só que você tem que estar alerta, lembrando sempre que a sua comunicação ela tem que ser melhorada. Sempre você tem que praticar uma boa comunicação com as pessoas que são importantes para você. Então, no seu relacionamento conjugal, com seus filhos, você tem que ter essa consciência. Por este motivo que muitas amizades esfriam. Você pode perceber aquele relacionamento que é importante para você, quando você deixa de ligar para a pessoa, por mais que ela esteja distante, quando você deixa de praticar uma boa comunicação com ela, aqueles vínculos, aquela intimidade, aqueles vínculos emocionais que você tem com a pessoa, acaba diminuindo. Por quê? Porque nós não estamos alimentando
alimentando aquele relacionamento. E você alimenta o relacionamento através da sua comunicação e através, claro, dos seus comportamentos também. Então, quando a gente mantém ali o contato, mantém ali o vínculo, estamos ali alimentando aquele relacionamento, né? Aquela amizade. Você pode perceber que muitas pessoas, por algum motivo ou outro, alguns por causa do casamento, outros porque se mudaram e de repente estão numa outra cidade e eles se deparam com um momento em que ele se vê sem amigos. Ele olha, poxa, eu gostaria de sair hoje, gostaria de falar com alguém, gostaria de compartilhar alguns momentos ali com alguém, mas para quem eu vou compartilhar? Aí ele percebe que ele não tem amigos, ele não tem amigas. Por quê? Porque ele não investiu tempo. Sabe que relacionamento, para ele ter ali uma vida saudável, você deve investir tempo nele. Você deve investir um tempo para poder ali ligar pessoas, se comunicar, para você poder sair, né? Ir para algum lugar, jantar ou fazer qualquer outro tipo de coisas que possam ali fazer com que você estar junto com aquela pessoa que você julga ser importante. Isso se dá principalmente em amizades, né? Aí você consegue ali manter o vínculo com a pessoa, né? Você consegue nutrir aquele relacionamento. Então, por isso que é importante, né? Hoje a gente percebe, né, através desse vídeo, como é importante a gente manter os relacionamentos, né? Porque quando a gente olha para trás e vê o porquê que a gente não temos amigo hoje, porquê que nós não temos amigas, é exatamente pelo fato de nós não termos investido tempo, investido comunicação saudável, né? Uma boa comunicação, uma comunicação que nutre aquele relacionamento. Então é uma desvantagem quando a gente leva esse tipo de comunicação reservada dentro de relacionamentos que são importantes para nós. Então não funciona, não pode ser por um período, mas lembre sempre que você tem que voltar a ter uma comunicação nutritiva com esse relacionamento. É extremamente importante, senão você vai permitir que ele morra ali de fome mesmo, né? Porque ele não vai ter mais criar aquele vínculo, não vai ter mais aquele vínculo emocional. E isso é extremamente importante. Agora a situação fica um pouco mais difícil quando esse relacionamento já é entre pais e filhos, quando realmente o pai se afasta do filho ou a mãe se afasta do filho, e na comunicação, né, na boa comunicação, isso gera muitos problemas. Quando o filho evita uma comunicação direta com seus pais, saiba que tem um problema. Tem algum problema acontecendo ali e os pais devem ter essa consciência de que é um tipo de termômetro ali também. Quando há um afastamento na comunicação dos filhos para com os pais, existe algum problema ali. Esse é o primeiro sinal, porque ele se evita se comunicar. E aí tem que haver uma aproximação, na boa comunicação, né? Não é a comunicação do julgamento, mas um tipo de comunicação que você procura se aproximar de uma forma inteligente ali do seu filho e consegue demonstrar a ele confiança e com as palavras certas e dando o tempo necessário para que o seu filho possa ali digerir aquela situação, respeitando ali seu espaço. Assim você consegue saber o real motivo, o que está acontecendo com aquele adolescente, com aquele filho, e você consegue se aproximar e consegue influenciar mais ele, mostrar que você está próximo, mostrar que você está ali perto dele e que ele não está sozinho, independente de qual problema que ele possa estar enfrentando, qual dúvida, né, independente do conflito que ele esteja enfrentando internamente, você está ali próximo dele, e isso é muito importante. Vemos também que muitos relacionamentos entre pais e filhos, os pais só ficam sabendo de uma catástrofe, né, já
tarde demais. Por quê? Porque não teve a consciência de se aproximar através de uma boa comunicação do seu filho e manter essa comunicação. E este é um dos grandes problemas. A gente vê casos em que os pais, quando percebem, quando vai se dar conta, o filho já está envolvido em drogas, quando ele vai se dar conta, né, como um exemplo, um caso que eu vi ainda de um documentário internacional em que o rapaz ele se afastou dos pais e ele tirou a própria vida, deixando apenas um bilhete. Ele já era reservado e os pais também não se aproximaram do filho para entender quais são os seus fantasmas, o que estava mais gerando conflito com ele, e pela falta de compreensão, isso acabou fazendo com que ele só soubesse do problema real quando o filho já tirou a própria vida. Então esse tipo de comunicação reservada, ela é muito negativa quando ela é levada para relacionamentos que você julga ser importantes e você estender por muito tempo. Por esse motivo que você tem que estar mais próximo, você tem que ter essa percepção, e a comunicação é um termômetro muito bom para que você possa identificar as aflições daquelas pessoas que você julga ser importantes, respeitando as dores e os medos daquela pessoa, e você consegue se aproximar, você consegue ajudar a pessoa a resolver os seus problemas, os seus conflitos. Muitas vezes é falta de compreensão, é falta de ter alguém para ouvir, é falta de ter alguém para poder desabafar ali, compartilhar ali aquela situação. Então a comunicação reservada, ela deve ser evitada, né? Ela não deve ser estendida por muito tempo ali em relacionamentos que você julga ser importantes para você. Lembrando que quando você se comunica com alguém, você está dando vida a ela, e ela está fazendo o mesmo com você quando ela te responde. E é por este motivo que uma das maiores dores que tem em qualquer relacionamento é quando a pessoa passa a ignorar a outra, quando ela passa a fingir que a pessoa não existe, quando ela não se comunica, ela não cumprimenta a pessoa, quando ela despreza a pessoa. Esse tipo de atitude é uma atitude muito forte, muito difícil, porque você passa a não dar vida àquela pessoa, né? Então, por este motivo que tem muitas pessoas que não suportam uma situação dessa, né? Em alguns casos é até preferível, né, realmente você evitar completamente aquela comunicação, mas é agressivo demais quando você finge que a pessoa não existe. Infelizmente, eu vejo caso entre irmãos, né, entre pessoas muito próximas, pessoas que são importantes uma para a outra, né, quando a pessoa, casais também tem esse tipo de atitude, em fazer de conta com que a pessoa nem estivesse ali. Saiba que quando você toma esse tipo de atitude, é uma atitude que você não dá vida à pessoa, ou seja, se você não dá vida, você faz o quê? Você dá morte a ela, né? Você finge que ela não existe. Isso é algo muito forte, e é difícil a uma pessoa assimilar isso ou sustentar isso por muito tempo. Isso gera muita dor e é comparado a como um martírio, né? No dia a dia, né? A pessoa vai desfalecendo em gotas. Então isso é muito difícil processar. Então saiba que quando você se comunica com alguém, você está dando vida à pessoa. E quando você nega esse tipo de comunicação, você não dá vida às pessoas. Agora vamos falar de algumas vantagens desse tipo de comunicação. Esse tipo de comunicação reservada, ela é melhor praticada em locais de trabalho. Um exemplo, em sala de aula, né, que exige uma maior atenção ali do aluno, né, até do professor, para acompanhar ali o próprio raciocínio. Numa profissão como motorista, né, sendo motorista de táxi, Uber, ônibus, ou no momento que você está dirigindo ali o seu carro, você sabe que você tem que prestar mais atenção. Você chega a dialogar com as pessoas ali dentro do carro, porém você sabe que a maior prioridade é a sua atenção ali na estrada, é a sua atenção ali no volante. Então esse tipo de comunicação
comunicação ela é também muito praticada em ambientes como fábricas, linha de produção, onde uma tarefa ela exige muita atenção ali do indivíduo. Então esse tipo de comunicação reservada ela é muito mais bem recebida, bem vista, né? Mais praticada em ambientes de trabalho, que exige muita atenção. E isso, as vantagens é que você consegue gerar maior resultado, né, nos seus produtos, mais qualidade nos seus serviços, e por isso que é importante você, sim, né, um ambiente de trabalho você não precisa criar laços emocionais, e na verdade quanto menos você criar, melhor né, porque você sabe que o seu foco ali é realmente o seu trabalho, é desenvolver ali o melhor desempenho, né, para alcançar suas metas, seus objetivos ali no ambiente de trabalho. Então a comunicação reservada ela também pode gerar bons resultados quando você se depara diante de uma situação em que a pessoa ou o grupo de pessoas tem uma má comunicação, uma comunicação que tem poucos nutrientes ou nada, né? Na verdade seja puro veneno. Numa situação dessa, quando você não pode sair, né? Porque a primeira coisa que eu sugiro é que você saia do local. Não é nutritivo, não é inteligente você se manter num ambiente desse. Porém, tem momentos em que a gente não consegue sair, porque é local de trabalho ou é até mesmo numa viagem em que você está ali e é parente ali de pessoas que são importantes para você. Pode ser parente do seu parceiro conjugal, né? Ou pode ser um ambiente que você não pode sair dali, você tem que estar ali. Quando você se depara com uma comunicação negativa, ali, então o que é importante é você então tomar a liderança e procurar ali tomar o rumo daquele diálogo, tomar o rumo daquela conversa, expressando ali uma comunicação mais assertiva, uma comunicação com palavras que expressam amor e compaixão, compreensão. Isso é muito importante. Você tenta mudar o rumo daquele diálogo. Porém, se você não conseguir mudar o rumo desse diálogo, é aí que eu acredito que seja a parte mais importante, é você iniciar ali uma comunicação reservada. Ou seja, o básico, né? Às vezes você pode ficar até dias naquele ambiente, então você é um bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, obrigado, é o suficiente para você poder manter ali o respeito, a cordialidade ali no ambiente, mas sabendo que aquela tipo de comunicação ela não traz ali nutrientes, nem um ambiente, nem traz uma energia boa, né, para as pessoas que estão ali envolvidas, para aquele ambiente. Uma coisa que eu não concordo é a pessoa tomar uma posição, uma decisão de desprezar o outro, não praticar um mínimo, né, com base no respeito, né, um mínimo de palavras que é bom dia, boa tarde, boa noite, né. Então eu sugiro que você sempre evite praticar, né, o desprezo total de uma pessoa. Isso é muito ruim, muito negativo e pode gerar traumas para aquela pessoa ali, que amanhã você pode se arrepender ao ter esse tipo de prática, né, com aquela pessoa. Então, de qualquer forma ou maneira, é importante você sempre evitar isso, né, evitar o desprezo. Porém, quando você se depara, né, com uma situação em que a pessoa ela passa a te desprezar, então para casos como este, eu sugiro que você passe a praticar essa comunicação reservada, dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, obrigado, mesmo quando a pessoa não te responde, mesmo quando a pessoa ela despreza você, né? Isso é muito ruim, realmente. Porém, você tem que sempre manter essa cordialidade, sabendo que você está fazendo a sua parte, né? Você está fazendo a sua parte, isso é importante, e que mais cedo ou mais tarde, né, a pessoa pode cair na própria consciência e mudar os seus hábitos, né? Mudar esse pensamento ou essa atitude, né, esse comportamento que é muito negativo, né? Eu até entendo que no momento de fúria, né, e não compreensão, você pode até praticar isso, né, por algum momento, até dias, mas saiba que esse não é o melhor caminho, nunca é o melhor caminho. Sempre procure voltar o mais rápido possível, né, no mínimo para uma comunicação reservada, onde que há a educação e o respeito do espaço, do limite do outro. Então
Então devemos ter a consciência de que a boa comunicação, ela nutre nossos relacionamentos. E quando nós não nos comunicamos ou praticamos uma má comunicação com os nossos relacionamentos, sabe que a tendência dele é morrer pelo caminho, né? Ele não vai ter nutriente, não vai receber nutriente suficiente para ele poder se manter saudável, né? Então, por este motivo que é importante você ter a consciência que a sua comunicação, ela pode sim trazer melhorias tanto para você quanto para as pessoas que estão em sua volta, principalmente as pessoas que você ama. Agora, eu peço para que você possa descrever aqui no vídeo abaixo de uma comunicação restrita, né? Qual foi a sua experiência, né? Você praticou ou você viu, percebeu no ambiente que você estava que alguém estava praticando esse tipo de comunicação reservada? Me diga também quais são as vantagens e desvantagens que eu não coloquei neste vídeo aqui e que de repente você possa complementar descrevendo aqui pra gente. Deixe aqui os seus comentários que eu vou responder a todos, combinado? Agora eu te convido a fazer parte dessa família, da nossa família, se inscrevendo nesse canal, nos seguindo nas redes sociais, também visite o nosso site que é encantealcomunicar.com.br, que vai estar aqui abaixo no primeiro link, porque aqui a sua comunicação despertará a sua melhor versão. Que Deus continue te abençoando. Te vejo no próximo vídeo. Fui!